Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 e seguinte, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, em conselho com seus oficiais. Ele disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Isso é, o rei mostrando as estratégias para o exército, como é que eles deveriam agir. No entanto, o homem de Deus mandou mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus, são os sírios, estão descendo para lá. Continua. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus oficiais, perguntou-lhes: vocês não me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Isso é, tem alguém aqui que está contando toda a estratégia, tem alguém aqui que é adversário, que é um espião. Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei, nenhum de nós, ó rei, meu senhor. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Dê um glória a Deus aí. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa, diga, grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Ouça, eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que vamos fazer? O profeta respondeu: não tenha medo, diga, não temas. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Dê um glória a Deus. Amém? Li até o 14? Até o 16? Então tá bom. Ok. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga, olha para quem está do seu lado, põe o dedo de profeta e diga: não tema. Mas a maioria, muito mais do que aqueles que se levantam contra a sua vida, muito mais do que qualquer levante do exército inimigo contra a sua vida, muito mais é o exército de Deus guardando a sua vida. Dê um glória a Deus. Eliseu, profeta, ele era um homem temido no céu, ou conhecido no céu, temido no inferno e procurado na terra. O texto é muito poderoso e muito elucidativo, muito claro. O rei da Síria declara guerra contra Israel. E como todo conselho de guerra, eles determinam as estratégias, aonde vão, e isso tudo é só anunciado de última hora, exatamente para não acontecer nenhum furo, para não vazar nenhuma informação. Então ele falava: olha, nós vamos atacar em tal lugar. Só que quando ele falava, Deus revelava a Eliseu, que mandava avisar ao rei de Israel para que não estivesse naquele lugar, para que não caísse no laço. Dê um glória a Deus. Aleluia. Eliseu é um valente espiritual a serviço dos planos de Deus na terra. Primeiro é importante entender que Deus deu a ele autoridade para guardar territórios. Ele tinha uma autoridade espiritual sobre o território de Israel.
Ele foi levantado como um guardião espiritual, como um intercessor, como um homem de Deus, um valente de Deus na terra, para guardar, para proteger. Então toda estratégia que o inimigo traçava, Deus revelava a ele, aleluia, e ele então comunicava ao rei, e essa estratégia era frustrada. Portanto, eu quero te dizer, se você não tomou consciência disso, da mesma forma, se você tem uma aliança com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem autoridade espiritual liberada sobre você. Deus delegou a autoridade sobre a sua vida para guardar territórios. Quais? Primeiro, o território, a sua casa, a sua família. Dê um glória a Deus. Deus te levantou, homens e mulheres, para ser instrumento de Deus, para minar todo o levante do inimigo. É importante entender. Naquele tempo a guerra era espiritual e física. Hoje ela é espiritual. Física está lá na Ucrânia com a Rússia, estava em Israel com a Palestina, mas ela é essencialmente espiritual. Isso é, o inimigo planeja nos atacar. O inimigo não quer a felicidade de ninguém. É preciso estar atento para entender que o inimigo está com estratégia contra as nossas crianças, contra a nossa casa, a nossa família, a nossa vida financeira. O inimigo não quer sua felicidade, o inimigo não quer o bem da sua casa, o inimigo não quer o bem da cidade. Nós estamos em Eunápolis numa guerra espiritual tremenda. Nunca se matou tanto como está se matando em Eunápolis. E os guardiões espirituais, os valentes de Deus precisam se levantar em oração e cercar o território, ungir o território, marchar no território, nas ruas da cidade, do bairro, e declarar a presença de Deus e expulsar o mal. Amém? Eliseu tinha consciência disso. Todos os profetas que Deus levantou tinham consciência disso. Hoje mesmo lia sobre uma mulher de uma determinada cidade em Israel, de um homem que se rebelou contra o rei Davi, para lá fugiu, e Joabe levantou o exército e foi para atacar aquele povo. E uma mulher, olha que lindo, ela chegou, se posicionou, chegou na muralha da cidade, porque eles estavam tentando derrubar a muralha, e ela gritou: Joabe, Joabe, sou uma das mães dessa cidade. Como é que você vai atacar a herança do Senhor? Como? Por causa de um homem você quer matar todo o povo da cidade? Aí ele caiu em si, ele assustou, e ela disse: o que você quer? E ele falou o nome do homem. E ela então foi lá, reuniu o povo da cidade, e eles pegaram, mataram e trouxeram a cabeça, e ela jogou a cabeça do homem para fora da cidade, e a cidade fica em paz. Isso são pessoas que estão ali posicionadas para proteger, para guardar. Amém? Não é para você sair arrancando cabeça de ninguém, não. Hoje nós guardamos e arrancamos a cabeça, é do cão, é do inimigo. Vamos para frente. Então, quais territórios? A sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua saúde, sua saúde física, a vida da esposa, dos filhos, seus negócios, da igreja, os discípulos, a cidade, o país. Você foi levantado por Deus e precisa se posicionar como um valente espiritual para guardar esses territórios todos. O inimigo fará planos para atacar, mas Deus vai te revelar por onde o inimigo planeja atacar. Quem recebe essa palavra? Quem anda com Deus? E se você tem intimidade com Deus, se você busca a face do Senhor, se você para contemplar o Altíssimo, saiba que Ele não vai te deixar no engano. Todo levante do inimigo, todo laço do inimigo, Deus vai te entregar as estratégias, vai te revelar para você entrar na guerra da oração, para frustrar o laço. As mulheres precisam entender, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai entender que a guerra dela não é contra o marido, ela vai entender que tem demônios que estão se levantando contra a sua casa. Da mesma forma, um homem
assume a sua posição espiritual de protetor, de guarda da sua casa. Eu vi um testemunho lá, um homem dizendo que combinou com a esposa que ele só ia trabalhar para trazer o dinheiro para dentro de casa, e ela ia cuidar dos filhos, cuidar de menino em creche, levar menino para a escola, levar para a academia, que ela ia fazer todas as outras coisas, reunião de pais e alunos, tudo ela ia fazer, ele só seria o provedor. E depois que ele foi para a montanha, ele caiu em choro e reconheceu que ele estava errado. E quando ele chegou em casa, quando ele foi, a filhinha mandou uma cartinha para ele. E quando ele abre lá na sua mochila, no meio das suas roupas, ele encontra uma cartinha falando disso, que a filha queria o pai presente na vida dela, participando da vida dela, e que o pai era ausente, que o pai não participava. O homem caiu em prantos, se arrependeu, chegou e assumiu a sua posição espiritual. Um outro homem, a mulher muito espiritual, como tantas que nós temos, uma mulher de oração, uma mulher de busca, e ela desafiou o marido para que na casa deles, todas as noites, tivessem cultos, um tempo de oração, de leitura da Bíblia, toda a família junto. Só que quem é que dirigia isso? Quem dirigia? A mulher. Se levantar a mão, que quando tem oração nas casas, a maioria é a mulher que dirige. E a maioria das casas aqui nem tem essa reunião, tá? Sim. E esse homem foi para a montanha. Ele ficava lá, só uma missa de cor presente. Não orava. Ele, como sacerdote da sua casa, como autoridade espiritual, nada fazia. E lá, quando ele abre as suas roupas, ele encontra a cartinha também de uma filha, dizendo que queria que o papai orasse com ela. Quando ele volta, ele reúne a família, pede perdão e começa a assumir a sua posição espiritual. Entenda, pai é que dá destino, não é mãe, é pai. Se um pai se posiciona, sua família se posiciona. É por isso tanto ataque do inimigo contra a família. É por isso tanto ataque do inimigo contra o pai. Se um pai é forte, se um pai se posiciona espiritualmente, seus filhos vão crescer seguros. E também assumirão a sua posição amanhã. Isso é fato. O inimigo vai ficar perturbado por causa de você. Pode dar um glória a Deus, você dá? Diz aqui, versículo 11: então, tendo se ficado perturbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou os seus servos e disse: vocês não vão me contar aqui quem é que está trabalhando para o rei de Israel? Isso quer dizer que você será temido no arraial do inimigo. Respondeu, versículo 12, respondeu um dos servos: ninguém, meu rei, aqui ninguém conta nada, aqui todo mundo é fiel ao Senhor. Só tem um problema, é que existe um homem chamado Eliseu, que está em Israel, e ele revela para o rei de Israel todas as suas estratégias de guerra, até o que o senhor pensa lá no seu quarto. Aí o cara endoidou. O senhor pensou lá, ele já sabe. Por que sabe? Porque era um homem de intimidade com Deus, e Deus revelava a ele. Nossa geração precisa de homens e mulheres assim. Nós estamos vivendo os piores tempos da famílias na face da terra, os piores tempos, e nós precisamos de homens ligados espiritualmente, mulheres ligadas espiritualmente, que bate um olho num filho e sabe, Deus revela o que é que está errado, o que é que não está bem, se está tendo algum problema, se está tendo alguma luta na escola, algum problema com alguém, com um coleguinha, seja o que for, diga: Deus vai falar comigo. E se você se posicionar, eu quero te dizer que você será sempre motivo de preocupação do diabo. Tem gente que fica no engano do diabo, achando assim: o diabo é assim, a gente é igual um cachorro, você não mexe com ele, que ele não mexe com você. Não. Você querendo ou não, você é inimigo dele, ele te odeia, porque ele odeia tudo que Deus ama.
Amém? E a Bíblia diz que o Senhor te dá autoridade sobre principados e potestades, dominador deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. Então o Senhor te enche de força, de graça e autoridade sobre os espíritos malignos. Demônios não multiplicam, não nascem mais. Aqueles que rebelaram lá no início de tudo, e um terço que caiu por terra, que foram lançados do céu, eles não se multiplicam, mas discípulos de Jesus está se multiplicando dia após dia, há mais de 2000 anos de história da igreja. Portanto, todos com autoridade espiritual contra o inimigo. E o Senhor te levantou, você é do exército de Deus, para saquear o inferno, aleluia, e povoar o céu. E o inimigo então o que é que faz? O que é que o rei faz? Representando aqui uma simbologia do diabo, enviou tropa. Interessante, não mandou pouca gente não, mandou um exército para prender apenas um homem. Tal medo que ele estava dele, o tanto que ele ficou assustado com ele. Então, ouça, um valente de Deus será alvo de retaliação do inimigo, mas você não tem que temer as retaliações do inimigo. O Senhor vai te revelar qual, e o Senhor vai te dar, vai te cobrir com o sangue de Jesus, amém? Você vai estar revestido com o poder de Deus. As obras das trevas serão frustradas. Os levantes do inimigo contra a minha vida e a sua vida, contra a nossa casa, a nossa família, serão frustrados, derrotados, desfeitos, aleluia, e o nome do Senhor glorificado. Agora entenda, o inimigo te ataca o tempo todo, você precisa se posicionar como soldado espiritual. Só que a gente está num mundo em que as coisas vão acontecendo e você acha que é tudo normal. Não, as coisas não são normais, elas são espirituais, portanto é preciso se posicionar. Vamos lá. Então, ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Não mandou 4 soldadinhos não, mandou cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Aí eu te pergunto, Deus revelou Eliseu? Sim ou não? Ele foi tomado de surpresa? Sim ou não? Chegaram de noite. Ele correu? Não. Ele fugiu? Não. Perdeu o sono? Não. Dormiu em paz. Só que no outro dia cedo, quem é que acorda cedinho? Lá para as 5 da manhã, o servo dele, uns falam que é Geazi, um ajudante, andava com um homem de Deus, mas não era homem de Deus. Ele, um homem com experiências poderosas com Deus, mas o rapaz não tinha nenhuma. Só ficava vendo o que acontecia, mas não entrava no rio da graça de Deus. Hoje tem muita gente assim, acha bonito, conta o que Deus fez, usando a esposa, né, homens? Minha mulher, você precisa de ver, que mulher de oração, mas só conta o que ela faz e não tem experiências para contar. Vamos lá. O rapaz levanta cedo, e quando ele lava a cara e que põe a cara para o lado, ele olha, era um vale, a cidade toda cercada com um exército poderoso, era o maior exército da época, o exército da Síria. Ele vem desesperado, ainda para tirar o sono do homem de Deus, para acordá-lo, e para dizer: ah, meu senhor, cavalos e carros, um exército. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Não temas. A luta hoje ela é espiritual. Eu estou dizendo isso desde o início dessa ministração. Demônios são liberados para atacar. E a maioria das pessoas sabem de forma popular. Tipo assim, tem gente que tem mal olhado, e tem mesmo. Tem gente que não deve entrar na casa da gente, que entra na casa da gente e olha com olhar de inveja e ministra o mal na casa da gente. Portanto, a nossa casa precisa ser ungida, protegida, amém? Não é todo mundo que vai andar com a gente não, tem gente que é a serviço do diabo, para trazer dores, desgraça para a sua vida, para roubar a sua paz, para aproximar.
para aproximar dos seus filhos, para desviar os seus filhos daquilo que é pleno, daquilo que é importante. Então você tem que ser um guerreiro, uma guerreira espiritual, alguém que se posicione espiritualmente para guardar seu território. Tem gente que aproxima, o diabo manda para ser amigo dos seus filhos, para levar seus filhos para aquilo que só vai trazer dores para a vida deles. Tem gente que aproxima para fazer negócio com você, que só vai te trazer dores. Tem gente que é enviado para trazer desgaste para a sua vida e para a sua família. Tem família e casamento que acabou depois que certas pessoas entraram dentro daquela casa e começou a se relacionar com aquelas pessoas. Isso é muito sério. Quantas histórias a gente tem disso? Tem gente que o diabo manda e que entra numa sociedade com você e destrói sua vida. Laços. Faz negócio com você para te dar tombo. Então você tem que ser espiritual para saber o que pode e o que não pode, com quem lidar, com quem não lidar. Tem negócio que é melhor não fazer. Dá para dar um glória a Deus concordando? Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: para nós, a nossa luta é contra carne e sangue, mas ela não é contra carne e sangue, isso não é contra pessoas, é o que está nessas pessoas, são demônios, principados, são príncipes que controlam territórios, controlam a cidade ou controlam um bairro inteiro, principados, potestades, dominador deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. Você não está vendo, mas eles estão por aí, em todo lugar. Tem casa que você chega e você sente a opressão, sim ou não? Ou nunca você teve uma experiência assim? De chegar e perceber que o ambiente é pesado? Tem gente que tem o melhor currículo, mas você precisa ver com os olhos espirituais, porque se trouxer, vai trazer dor para o seu comércio. A palavra de ordem é: não temas. Versículos 15 e 16: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que a gente vai fazer? Ele respondeu: não temas, eu quero te dizer que essa palavra vai estar nos seus lábios em nome de Jesus, e a sua palavra será: não temas. A sua luta não é contra pessoas, não vai odiar pessoas, você precisa se posicionar contra os demônios. Em toda situação difícil que você passar, você vai dizer: não temas. Por isso que eu digo, precisa de um homem forte para estar ao lado da mulher, que é sensível. Mulher é mais sensível, e dizer: minha filha, fica firme, não tema, nós vamos passar, nós vamos vencer, Deus é conosco. Você pode glorificar Jesus? Não temas. Isso quer dizer que você não vai sair correndo desesperado, descabelado. Problema que surgiu, uma luta que surgiu, um contra-ataque que se levantou. Você vai ficar firme, crendo que o Todo-Poderoso é contigo. Aleluia! Portanto, um valente de Deus não deve temer. Não se apavore por causa da fúria do exército do inimigo. O servo de Eliseu ficou apavorado. Não temas, tem um exército poderoso para guardar você. Para um pouquinho, feche os seus olhos, pense nas suas lutas, pense nas coisas que aborrecem a sua alma, pense nas coisas que te fazem chorar. Pense um pouco e declare: tem um exército de Deus para me guardar. Aleluia. E ele diz: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Um com Jesus é a maioria, você pode dizer? Mais forte, 1, 2, 3. Então diga: portanto eu sou maioria. Tem um exército muito maior me guardando. Então você não precisa ter medo de vela preta, você não precisa ter medo de macumbaria, você não precisa ter medo de despacho, você não precisa ter medo de nada. Isso aí são os demôniozinhos pequenos que fazem. A luta é muito maior do que isso. É você
Você não precisa ficar abusando de nada e de ninguém. Você só se posicione espiritualmente. Aqui nessa esquina não, aqui é o meu bairro, aqui é a entrada da minha cidade. Portanto, eu cancelo toda obra maligna e eu declaro o sangue de Jesus neste lugar. Declaro a bênção de Deus aqui. É assim. E reivindica a salvação daquele que está no engano e que fez tal coisa. Vamos lá. Diga: Deus manda anjos para nos proteger. Mais forte, bonito. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: os anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus a serviço daqueles que vão herdar a salvação, daqueles que são salvos. Tem alguém aqui que é de Jesus? Tem alguém aqui? Portanto, saiba que tem anjos de Deus para guardar você. Você não precisa ficar com medo de lugares, você não precisa ficar com medo de nada. Você só tem que orar e descansar no Senhor. Saio qualquer hora que for e vou aonde precisar. Não é porque eu sou valentão, não. É porque eu descanso em Deus. É isso. Fique em pé, por favor. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor, repita comigo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Quem teme a Deus aqui serve a Jesus. Então diga: o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor, me guarda, me protege, eu não tenho o que temer, e Ele me livra. Dê um glória a Deus. Na hora do aperto, da luta, lutas vêm, a gente vive num mundo perdido, caído. Tem injustiças, tem violência, tem tudo como consequência do pecado crescente no meio do povo. Mas você vai liberar a palavra para sua família e dizer: Deus é conosco, Deus vai nos guardar, eu não vou temer. A Bíblia diz em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Pela fé. E ele simplesmente diz: não temos. Você está vendo esse exército aí, meu filho? Só faltou eu falar com ele, né? Rapaz, você anda comigo o tempo todo e não aprendeu nada. Que discípulo é você que não pratica o que você vê em mim? Só faltou ele falar isso com ele. Mas ele foi misericordioso e tranquilizou, pastoreou o coração dele e disse: não temos. Você está vendo esse exército? O que nos guarda é imensamente maior. Próximo domingo a gente vai dar sequência a essa ministração e nós vamos falar de algo muito mais poderoso ainda que aconteceu nesse texto. É quando Eliseu vira e diz para o Senhor: Senhor, abre os olhos do moço. Além de acalmar o coração dele, Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos espirituais daquele rapaz, para que ele pudesse ver o que Eliseu via, que por trás, atrás do inimigo, do exército inimigo, estavam cavalos e carros de fogo, um exército de anjos guardando naquele lugar. Esse nós vamos tratar no domingo. E eu quero te dizer, você vai estar orando e jejuando essa semana, porque quando nós tratarmos esse assunto no próximo domingo, nós vamos orar para Deus dar discernimento espiritual e abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver o mundo espiritual. Amém? Glória a Deus.